Boa noite, irmãos. Mais uma vez, graça e paz a todos. E o tema de nossa meditação nesta noite é dons espirituais, ação do Espírito e prática do cristão. Dons espirituais, ação do Espírito e prática do cristão. E os textos de referência, nós queremos utilizar os mesmos de domingo passado. Primeiro, Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8. Efésios 4, versos 7 e 8. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Agora 1 Coríntios capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém. Oremos. Nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, e é por ela que somos santificados, conforme a oração do Teu Filho, Jesus Cristo, em nosso favor. Por isso pedimos que nos santifique nesta noite pela Tua palavra, que é a verdade, e que ela nos mobilize, que ela nos capacite, que ela nos estimule a servir no Teu reino, para a honra e para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Nos ajude a compreender essa lição nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Dons espirituais como ação do Espírito Santo. Irmãos, a missão, aliás, o Espírito Santo tem algumas missões específicas. Poderíamos destacar entre elas, diz o próprio Cristo, que uma das missões do Espírito Santo é glorificar o Filho. A Bíblia diz também que no Evangelho de João, capítulo 16, que o Espírito Santo tem como função convencer o pecador. Ele também é apresentado no Evangelho de João como Consolador, o Paráclito, aquele que nos auxilia, que consola os tristes e abatidos. Mas em Efésios, o apóstolo Paulo o apresenta como o edificador da igreja de Cristo. E nós estamos nos apegando nesta noite no quesito edificação. No que diz respeito à edificação da igreja, uma das formas que o Espírito Santo se utiliza é concedendo dons aos cristãos, concedendo dons aos que servem no reino de Cristo, aos que foram chamados para o reino de Cristo. E nesse aspecto, então, amados, dos dons espirituais, há muito debate, há muita fala a respeito dos dons espirituais, e o que eu percebo é que, apesar de tanto barulho, tanta fala sobre um assunto tão importante e tão necessário como esse dos dons espirituais, percebemos que não tem sido levado a sério, que o exercício dos dons tem sido cada vez mais negligenciado.
pelos cristãos. E quando eu olho para o texto de Efésios, capítulo 4, versos 7 e 8, que diz que na proporção, na medida do dom de Cristo, que está no singular, depois vou explicar essa diferença, a Bíblia diz que ele concedeu dons aos homens. Isso quer dizer que você tem um dom. Talvez você não se apercebeu disso, mas você tem um dom. Pelo menos um dom. Não há ninguém que possa dizer que esteja numa igreja que diz assim, eu não tenho nenhum dom. Mas a Bíblia descreve a igreja também como um corpo, no próprio capítulo 12 de 1 Coríntios, e nesse aspecto então como corpo, nós podemos afirmar categoricamente que não exista ninguém na igreja que possua todos os dons. Porque os dons são dados à igreja para a edificação do corpo de Cristo, e se houvesse alguém que possuísse todos os dons, então ela se completaria em si mesma, não necessitaria dos outros. Assim como também, se alguém disser que não tem dom nenhum, ela não está habilitada para o reino, porque ela não pode ser usada, por mais simples que seja o seu dom, ele deve ser usado para a glória de Deus. A Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios que o olho não pode dizer para o pé que não precisa dele, o nariz não pode dizer para a mão que não precisa dela. A Bíblia diz que Deus usa os menores dons, muitas vezes, para equilibrar a vida e o ministério da igreja. No verso 25 de 1 Coríntios 12, ele diz que para que não haja divisão no corpo. Então, por isso que os dons espirituais são tão necessários, embora infelizmente tenha sido tão negligenciado. Muitos crentes têm passado uma vida inteira na igreja sem exercitar os seus dons, ou sequer saber qual era o seu dom e de como poderiam se utilizar desse dom, ou utilizar esse dom para o serviço do reino de Deus. Há também muitas vezes as preocupações em descrever as características, as peculiaridades dos dons, mas mesmo assim, mesmo sabendo que são dados pelo Espírito Santo, mesmo sabendo muitas vezes o que eles são, o que eles representam no reino, ainda assim é negligenciado. E é nesse contexto então que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, eu disse domingo passado, no verso 1, diz a respeito dos dons espirituais: nós desejamos que vocês não sejam ignorantes. A palavra usada para ignorante aqui na língua original é falta de conhecimento. Alguém que não tem conhecimento. A gente pensa que ignorante é aquela pessoa que dá uma patada nos outros, é verdade? Pessoa burra para se lidar com ela. Mas a palavra ignorância na Bíblia tem a ver com falta de conhecimento. E Paulo está dizendo aqui, não falte conhecimento para vocês. A respeito dos dons espirituais, não pode faltar conhecimento. Vocês não podem pecar no uso dos dons ou no não uso dos dons por falta de conhecimento dos mesmos. É preciso que se conheça a respeito dos dons espirituais e a forma como devemos exercê-los na casa do Senhor. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é compreender alguns conceitos e significados a respeito dos dons, né? E pelo menos 5 coisas, né? Quando se fala de dons, se fala de ministérios, pelo menos 5 coisas você precisa compreender. Você precisa compreender o que é dom no singular. Você precisa compreender o que são dons no plural. Você precisa compreender o que é o fruto do Espírito. Você precisa compreender, no que diz respeito ao ministério ou aos dons, o que é paixão. E você precisa entender também o que é estilo pessoal. Né? Pessoal, estilo pessoal. É onde a gente define as coisas pela individualidade ou pela personalidade.
É diferente de individualismo, quando alguém acha que pode ser sozinho ou fazer sozinho alguma coisa no reino de Deus. Então, basicamente é isso. E, em primeira mão, a palavra dom, no singular, é carisma. Carisma significa uma doação, um dom de graça, um benefício recebido. Em 1 Coríntios capítulo 12 é várias vezes mencionada a palavra carisma. E essa palavra no singular, que é traduzida por dom, significa a presença do próprio Espírito Santo na vida do crente. É por isso que Efésios 4:7 fez uma distinção. Na medida que alguém recebe o dom de Cristo, ou na medida do dom de Cristo, ou seja, na medida que você compreende a sua salvação, o dom ali é uma referência à salvação, então você vai poder ser agraciado com os dons, porque Ele concedeu dons a nós. Então, no singular, toda vez que você vê a palavra dom no singular na Bíblia, você vai entender que é uma referência ao próprio Espírito Santo habitando em você, como garantia da salvação. Que, aliás, a única garantia que nós podemos ter, ninguém pode ter por você, só você pode ter, da sua salvação, é a habitação do Espírito Santo em você. Só você pode saber. Nós falamos muito sobre os eleitos, pregamos sobre os eleitos, mas os eleitos se conhecem pela habitação do Espírito Santo. Ninguém de particular, ninguém de fora pode apontar o dedo, esse é eleito, aquele não é. Os eleitos se manifestam na igreja, servem na igreja, vivem na igreja, adoram na igreja, estou falando igreja, mas servindo também no contexto fora da igreja, né? Mas os eleitos se identificam com a fé, de modo que o Espírito Santo, que nele habita, é que testifica. A Bíblia diz em Romanos 8,16, e o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Só você sabe, ninguém pode saber. As pessoas vão depois testemunhar. Do fato de você ser filho de Deus, o seu fruto vai ser o fruto do reino. É a manifestação depois do fruto do Espírito Santo, de Gálatas 5, 22 a 24. Aí é a manifestação desse Espírito que já habita em você. Então vamos explicar um pouco melhor, né? Em Efésios 1, 13 e 14, a Bíblia diz que após você ter ouvido a palavra da verdade, ter crido nele, Efésios diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e ele é o penhor. Sabe o que significa a palavra penhor? É garantia. Ele é a garantia da sua salvação eterna. O Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas estão vivendo na igreja, vivendo a vida cristã sem ter certeza da sua salvação, sem ter certeza da vida eterna, e essa certeza você pode ter. E essa certeza o Espírito Santo pode confirmar no seu coração. Não é pelas suas obras, não é pelo que você fez, é pelo que ele fez por você no Calvário. Eu me lembro que alguns anos atrás, um arcebispo chamado Dom Helder Câmara, ele foi arcebispo de Olinda por 50 anos. E no final de carreira, o repórter da revista Veja perguntou para ele: olha, um homem tão religioso como o senhor, com certeza já tem o céu garantido. Ele virou para o repórter e disse: dessa certeza ninguém pode ter. Esse homem nunca teve um encontro pessoal com Cristo, embora tenha sido um arcebispo. Porque se ele tivesse tido verdadeiramente um encontro com Cristo, ele tinha certeza da sua salvação, que não era baseada em suas obras, mas baseada no que Cristo fez por ele. Ou então desconhecia completamente a Bíblia, a palavra de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz: estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes, está no presente, o verbo está no presente,
Aqui agora você pode ter a sua certeza de salvação. E essa certeza da salvação nós chamamos de dom do Espírito Santo. É o próprio Espírito habitando em você. O próprio Espírito Santo habitando em você. Só você pode ter essa certeza. Em Atos 2:38, a Bíblia também diz que deveriam os cristãos, quando o apóstolo Pedro acaba de pregar, e aí o povo, o auditório diz: que faremos agora? Depois de ouvir essa descrição sobre a morte e ressurreição de Cristo, da forma extraordinária como Ele pagou o preço pelos nossos pecados, que faremos agora, varões e irmãos? O povo clamou ao apóstolo Pedro, e Pedro respondeu: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que vocês recebam o dom do Espírito Santo. Então, quando se fala do dom no singular, se refere especificamente à presença do próprio Espírito. Efésios 1:13-14 diz que ele é o selo, ele é a garantia. E Romanos 8:16 diz que ele testifica, ele dá testemunho. Testificar é confirmar. Ele confirma no seu coração que você é filho de Deus. Amém? Se você não tem essa confirmação, você pode pedir a Ele, nesta noite ainda, que Ele confirme no seu coração a fé verdadeira em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra, irmãos, essa palavra dom ou dons, ela tem variações na língua original, e nós encontramos algumas formas, como carismata ou carismaton, que aí dá uma ideia de uma manifestação especial desse Espírito que já habita em você. Por isso que a palavra carisma é o dom como presença, e a palavra carismata, de onde aparece a palavra carismático, né? Ou carismaton, no sentido de que esse Espírito que habita em você, ele capacita com alguns dons espirituais, para que você exerça o seu papel no reino de Cristo. Então, quando se falar de dom, se fala do próprio Espírito. Quando se falar de dons, fala desse Espírito que já habita em você, concedendo a você capacitações para você trabalhar, exercitar-se no reino de Deus. Então, e tem há uma variedade de entendimentos, né, a respeito desses dons, e mais de um sentido, porque podemos ter, por exemplo, dons naturais, que nós chamamos de quê mesmo? De talentos. Dons naturais são talentos. E esses dons naturais podem ter tanto um não crente como um crente. Qualquer pessoa pode ter, aliás, qualquer pessoa tem. Todos nós temos alguma coisa que nós somos melhor nela, não é verdade? Nós sabemos fazer alguma coisa melhor do que outras. E nós chamamos isso de talento ou de dom natural. Mas dons espirituais, somente aqueles que já foram habitados pelo Espírito Santo podem ter. Dons espirituais um ímpio não pode ter, um incrédulo não pode ter, porque não tem o Espírito Santo habitando em seu coração. Porque os dons espirituais são dádivas, são bênçãos, são capacitações que o ser humano não consegue por recursos próprios. É algo divino, são expressões do poder de Deus, não é de um potencial, não é de um talento natural, mas é algo concedido por Deus, não depende do nosso mérito. Deus pode usar quem Ele quiser, como quiser e na hora que Ele quiser. E como o próprio nome já diz, de vez em quando alguém bate no peito e diz: eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Não tem, não. O dom não é o seu. O dom é do Espírito Santo. Ele dá e Ele toma. Ele pode tomar de você o seu dom. Ele pode tirar de você essa capacitação e você não mais ser usado. No tempo do apóstolo Paulo, Elimas, o encantador, queria comprar
comprar o dom. E ninguém pode comprar o dom espiritual, porque não é mérito e não se compra por dinheiro também os dons espirituais. Nós também poderíamos dizer, chamar esses talentos também de habilidades ou aptidões, competências inatas, né, que alguém possua, né, que alguém recebe ou que alguém nasce, né, com essa capacidade. Mas os dons espirituais, como capacitações de Deus, também podem ser divididos de várias formas. Dons ministeriais, espirituais ministeriais, dons sobrenaturais. Nós podemos falar de dons na área do ensino, podemos falar de dons de socorro, né, os dons de misericórdia, e há uma enormidade. Muita gente dá uma ênfase maior em 9 dons espirituais, que são especificamente aqueles dons mencionados em 1 Coríntios 12. Mas na Bíblia nós encontramos uma relação de mais de 30 dons. Assim como muita gente também acha que algumas coisas, como cantar e tocar, por exemplo, seja um dom espiritual, e não é um dom espiritual, é um dom natural. Que a pessoa e Deus pode usar muito, né, no reino de Deus, para a glória dele, né, para o louvor da glória dele. Então as pessoas confundem um pouco isso, dons naturais e dons espirituais, né? Os dons espirituais, irmãos, eles devem estar o tempo todo disponíveis na igreja de Cristo. Eu costumo dizer que Deus usa o dom na igreja na medida que a igreja necessita. Se a igreja necessita mais de milagres, Deus vai usar milagres. Se a igreja necessita mais de ensino, Deus vai usar ensino. Se a igreja está precisando exercitar os dons de socorro, Deus vai colocar compaixão no coração dos crentes. E assim por diante. Deus vai usar na medida da necessidade da igreja e do contexto, de que o contexto exige. Mas uma coisa clara que está no texto de 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14 é que os dons de sinais, chamados dons de sinais, são os dons de curar, os milagres, as revelações, as línguas e etc. A Bíblia diz que esse dom é um dom para manifestações para o incrédulo. Ou seja, quanto mais incrédulo for o povo, mais necessário é a manifestação desses dons. Quando o povo já tem maturidade espiritual, ele não precisa mais de milagres, de depender, não que Deus não venha curá-los, nem estabelecer um milagre, mas o crente não depende disso. A firmeza do crente, que já encontrou a maturidade, é semelhante a uma canção que está muito em auge nos nossos dias, que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Porque você não adora pelo que Ele faz, você adora pelo que Ele é. Entende? Isso, quando nós chegamos ao nível dessa canção, que essa canção não é simplesmente uma canção, mas seja uma confirmação do que nós cremos, nós dizemos que alcançamos a maturidade. Deus pode fazer e tem poder para fazer todo e qualquer milagre, fazer toda e qualquer manifestação na igreja, porque a igreja é dele. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então o Espírito Santo pode fazer o que quiser com a igreja. A igreja é dele. O problema é que os homens fazem o que quiser da igreja e falam que é o Espírito Santo que está fazendo. Esse é que é um problema sério que nós enfrentamos em nossos dias. São os homens exercitando, dizendo que é o Espírito Santo agindo. Nós devemos ter e pedir a Deus. É um dom que muita gente não pede ou não busca, embora é o Espírito Santo que concede os dons. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que o Espírito Santo é que distribui os dons particularmente a quem Ele quiser. É Ele que faz esse trabalho. Eu vejo pastores orando, dizendo assim: eu vou orar para Deus te dar agora o dom de língua, você vai falar em língua agora. Nenhum pastor tem poder e autoridade para fazer isso. Vejo pastor dizendo que eu vou orar agora, você vai receber dom de cura agora. Isso é engano, porque ninguém pode fazer isso.
Você pessoalmente pode orar e pedir a Deus. Deus pode te dar ou não. Depende de Deus. Você pode orar, mas eu não vejo pessoas pedindo, por exemplo, o dom de martírio. Existe um dom chamado dom de martírio. Vou morrer pelo Evangelho. Deus, me dá esse dom, eu quero morrer pelo Evangelho. Não vejo ninguém orando pedindo esse dom para Deus. Não vejo ninguém pedindo a Deus o dom de discernimento de espírito. Deus, me ajude a não ser enganado pelas heresias, pelos falsos pastores. Não sei se você tem orado assim, mas deveria. Orar a Deus para te dar esclarecimento, iluminação do espírito, para você não ser enganado. Não vejo ninguém pedir, por exemplo, orando, Deus, me dá a liberalidade para contribuir. O dom da liberalidade em contribuir é quando eu contribuo na igreja além das minhas posses. É uma capacidade sobrenatural. Não é todo mundo que pode fazer isso. Contribuir além das suas posses. Isso é dom de Deus, é um dom espiritual. Mas eu não vejo pessoas pedindo isso. Eu vejo pastores pedindo isso. Ó, gente, traz isso aqui. Ó, gente, traz aquilo. Eu vejo pastores pedindo o povo para fazer. Mas as pessoas se despertando voluntariamente para a contribuição não é tão comum assim em nosso meio. Então, saiba que é a vontade soberana de Deus, através do Espírito Santo, que traz os dons à igreja e utiliza esses dons para edificação, para exortação, para consolação da igreja de Cristo, para que a igreja de Cristo cumpra a missão redentora na terra. É o Espírito Santo quem faz isso. E não devemos confundir, como eu disse agora há pouco, dons espirituais com capacidades naturais. Um cantor, um músico, instrumentista ou cantor, médico, um artista plástico, uma pessoa que é um ator, uma atriz, um poeta, são dons naturais. Ou seja, qualquer pessoa pode ter, sendo crente ou não. E aliás, o dom natural, ele se aflora e ele desenvolve à medida que a pessoa se dedica a ele. Assim como os dons espirituais também, se a pessoa não exercitar o dom que tem, o pai pode tomar, pode tirar. Mas do dom natural, o mais que o cara pode fazer é ficar atrasado em relação aos outros. Vai ficar para trás. Quem não exercitou o seu talento, a sua habilidade natural de tocar, de cantar. Eu já sei tocar, mas aí não estuda, não pratica, não desenvolve. Vai ser um tocador, não vai ser um músico. O cantor não estuda música, não estuda pauta, não estuda nada, não faz teste de voz, não faz um monte de coisa, então vai ser um cantor medíocre. Vai cantar e acha que para Deus está bom e etc e tal. Não desenvolveu o talento natural que tem. E assim por diante, assim como o médico pode usar o seu serviço para a glória de Deus, o artista plástico pode usar o seu serviço, a sua criação para a glória de Deus. Os atores podem representar para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Mas uma coisa deve ficar bem clara, irmãos, nessa compreensão de significados, conceitos e termos, deve ficar bem claro para nós que os dons espirituais são dados especificamente aos santos, ao povo de Deus, para a edificação da igreja. Não é para a glória pessoal, não é para vaidade, não é para buscar poder próprio, poder pessoal, não é para levar vantagem sobre os outros, é para a edificação da igreja. Não são dotes naturais, é uma capacitação sobrenatural. Não são alcançados por mérito, são distribuídos pela graça de Deus. Não são distribuídos conforme o querer do homem. É uma vontade do Espírito Santo. E dentro desse contexto, é bom que se diga que a presença dos dons espirituais não define
a espiritualidade da igreja. Guarde isso no seu coração. A presença dos dons espirituais não define a espiritualidade da igreja. Corinto, a igreja de Corinto é um exemplo disso. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, no versículo 7 de 1 Coríntios, diz assim: nenhum dom falta a vocês. Ou seja, a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. Mas no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: eu queria escrever para vocês como a espirituais, mas não posso porque vocês são carnais. Então é uma igreja que tinha todos os dons, mas se comportava como uma igreja carnal. Havia brigas, havia dissensões, havia contenda entre eles. Fofoca no meio da igreja. Havia inveja no meio da igreja. Então a igreja era uma igreja carnal, não era uma igreja espiritual. Também você não pode confundir, amado, dons com fruto. Não podemos confundir. Nós falamos que os dons são serviços que devem ser prestados. Mas o fruto fala das graças. O fruto fala dos traços característicos, das qualidades de uma pessoa que é habitada pelo Espírito Santo. O fruto diz respeito àquilo que a Bíblia diz lá em Gálatas 5, 22, 23 especificamente. Está falando de uma habitação, de como é a vida de alguém que é habitada, possuída pelo Espírito Santo de Deus. Esse fruto se manifesta, está no singular, porque é no singular mesmo, porque uma coisa não pode acontecer sem a outra. Não é frutos do Espírito, é fruto, é no singular. Porque deve desenvolver uma cadeia. Não tem jeito de alguém dizer que é uma pessoa alegre e ao mesmo tempo essa pessoa ser uma pessoa encrenqueira, por exemplo. Não ser de paz. Não tem jeito de a pessoa dizer que é uma pessoa que ama e ao mesmo tempo não ter longânimo, não ter longanimidade. Paciência prolongada. Quem ama tem paciência prolongada. Para perdoar 70 vezes 7 é necessário longanimidade. Isso é ação, não é coisa que você possui. Quando você diz assim, esse pecado eu não perdoo mesmo. Às vezes quando alguém fala assim, adultério não, pastor, adultério eu não perdoo mesmo. Então não é o Espírito Santo que está falando na boca dessa pessoa. É a carne, é o diabo que está falando na boca dessa pessoa. É Satanás. Porque a Bíblia diz que uma pessoa habitada pelo Espírito Santo, ela tem longanimidade. Longanimidade é paciência prolongada. E paciência prolongada é característica de quem perdoa. Quem não perdoa não é longânimo. A Bíblia diz que Deus é longânimo, a ponto de suportar as nossas fraquezas e os nossos pecados. Se Deus nos perdoa, quem somos nós para não perdoar os outros? Quem é você? Quem você pensa que é para não perdoar alguém? Pastor, eu perdoo. Eu perdoo sim, mas tem que vir rastejando meus pés. Isso não é perdão, querido, isso é sacrifício. Isso não é perdão. Perdão é você assumir o prejuízo que alguém lhe cometeu. Isso é perdão. E perdão também não é amnésia. Diz que quem perdoa esquece. Isso é mentira. Você nunca vai esquecer, mas você vai conviver com essa realidade, fazendo com que essa realidade não sofra, não faça você sofrer, mas que lhe amadureça. Isso é fruto do Espírito Santo. Não é algo que você pode produzir, porque se você quiser produzir, você vai se dar mal. Você tem que pedir ao Espírito Santo capacitação para isso, para perdoar, para ter longanimidade, para ser longânimo. Por isso nós dizemos que esta é uma característica de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. Somente alguém habitado pelo Espírito Santo pode perdoar até o adultério, inclusive o adultério. Que as pessoas têm mania de rotular pecados, Alguém, mas não é possível, um pilantra desse pode agora dizer que é crente. Talvez alguns de vocês já ouviram ou já falaram sobre você,
Ou já ouviu falar de alguém, né? Olha lá, aprontou a vida inteira, agora diz que é crente, está na igreja lá. A vida inteira aprontou, fez tudo quanto é coisa de errado, agora diz que está santinho agora, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. O mundo não perdoa, irmãos. O mundo não perdoa. Mas quando a pessoa se converte, independentemente da vida que ela levou, ela deve ser aceita na igreja, recebida na igreja, para o louvor e para a glória do nosso Deus. Então, o fruto do Espírito é essa manifestação da habitação. Quando o Espírito de Deus habita ou toma resistência num homem, ele não somente capacita esse homem para servir, mas ele também começa a cultivar a santidade, começa a cultivar a evidência de que ali de fato é um solo fértil, um solo profundo, onde a semente do Evangelho foi plantada e vai produzir o fruto necessário. É uma vida habitada pelo Espírito Santo. E aqui diz, a Bíblia apresenta a evidência, diz: amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, tanto o fruto como os dons são essenciais na igreja. Ambos são manifestações da habitação do Espírito Santo. A diferença entre o fruto e os dons é que os dons podem ser falsificados, mas o fruto não. O fruto é a identidade do cristão. O fruto não tem como não tem como alguém fingir que ama, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ser desmascarado. Mas a pessoa pode fingir que tem dom de curar, pode fingir que tem dom de falar em língua estranha, pode fingir que tem dom de revelação. A pessoa pode fingir. E consegue adeptos, inclusive, muitos adeptos para isso. Então é importante que você saiba sobre isso nesta noite. Embora tanto dons como fruto são manifestações da habitação do Espírito, eles não são a mesma coisa, são diferentes. Porque a principal evidência de que uma vida está cheia do Espírito Santo não são os dons, é o fruto. Não são os dons a principal evidência. Muita gente fica batendo nos dons como evidência da habitação do Espírito e não são. E não é. De fato é o fruto. O fruto é a manifestação, a evidência principal da plenitude do Espírito Santo visível na vida do cristão. É o fruto do Espírito. E o fruto é o resultado de uma vida controlada, dirigida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Há muita gente que tem o Espírito Santo, não resta a menor dúvida, é salvo, é crente, mas não está cheio dele. Por isso que você vê a diferença entre um crente e outro, não é porque Deus é melhor do que um do que outro, não, para um do que para outro, não. Há diferença de crente para crente. Porque há crentes que são salvos, mas não são cheios. Tem o Espírito habitando nele, mas não tem o Espírito na sua plenitude. Não, a pessoa é cristão, mas vive como se fosse um mundano. O Espírito Santo não pode manifestar dessa forma na vida de um cristão assim. Você e eu poderíamos ser muito mais usados nas mãos, muito mais usado e muito mais ousado nas mãos de Deus. Se tão somente nós fôssemos mais guiados, mais cheios do Espírito Santo. E aliás, toda vez que você e eu não estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos em pecado, porque a ordem do Senhor é que nós devamos nos encher do Espírito. O verbo para enchei-vos do Espírito, em Efésios 5,18, na língua original, é chamado lá de presente contínuo. Na língua original, na língua portuguesa não tem esse verbo, presente contínuo, só na língua original, que é o grego. No grego, então, esse verbo enchei-vos do Espírito funciona como um imperativo, que é uma ordem,
e ao mesmo tempo funciona como um presente contínuo, que dá a ideia de encha-se do Espírito e continue se enchendo dele. Não pare de encher. Enche até se transbordar. Um só dia sem ser cheio do Espírito Santo. Vou ser mais radical. Uma só hora sem ser cheio do Espírito Santo me torna vulnerável ao pecado e ao ataque de Satanás. Leve isso no seu coração nessa noite. As derrotas que nós sofremos para o pecado é por falta de plenitude do Espírito. E as vitórias que alcançamos contra o pecado é por causa da plenitude do Espírito também. Aquele momento que você está cheio do Espírito, você encontra vitórias contra o pecado. Mas quando você está vazio dele, você é derrotado pelo pecado. Eu sou derrotado, nós somos derrotados pelo pecado. Sobre paixão, nós falamos que dons, fruto e paixão, estilo pessoal. Nós vamos falar mais adiante, numa outra pregação, sobre paixão e sobre estilo pessoal. Mas só adiantando um pouco para você entender, nós dizemos que paixão no contexto ministerial é o desejo dado por Deus, que nos impele a fazer diferença num determinado ministério. Em outras palavras, é aquilo que nós gostamos de fazer. Quando Deus te dá uma paixão por alguma coisa, isso funciona inclusive com os dons naturais. Quando alguém tem paixão, por exemplo, por tocar, ela se esmera naquilo. Quando alguém toca só por tocar, ela simplesmente toca. Mas quando alguém tem paixão pelo que faz, ele vai esmerar-se, vai se qualificar para esse trabalho, para tocar. E vai usar isso, inclusive, para a glória de Deus, no caso do cristão. No caso do ímpio, vai usar isso para ser aplaudido pelos homens. O cristão vai usar o seu dom natural com paixão, ou o seu dom espiritual com paixão, para a glória de Deus. Compaixão é extremamente necessário. Você precisa gostar do que você faz. Se você não gosta do que você faz, isso aí é a mesma coisa do que a gente chama de, no contexto comum, de dizer que a pessoa encontrou satisfação no trabalho. Pastor, será que alguém pode encontrar satisfação no trabalho? Não só pode, como deve, porque se você não tiver satisfação no que você faz, o trabalho vai ser um peso para você. Você vai só vender hora para o seu patrão. Você não vai fazer porque você tem prazer de fazer. Quando você faz pelo prazer de fazer, dá para ver os seus olhos brilharem. Quando você faz o que você faz por paixão. Quando você faz só por obrigação. Eu fico pensando que é nesse sentido que Jesus disse que se você fizer tudo que for mandado você a fazer, você ainda assim se considere servo inútil. Mas eu não fiz toda a minha obrigação? Mas você só fez a obrigação. Você não foi além, então é servo inútil. Disse Jesus. Se você quer brigar, briga com Jesus. Tá certo? Se você não acha que você é um servo inútil, então você vai brigar com Jesus. Porque ele falou que se você fizer só o que foi mandado fazer, você é servo inútil. Disse Jesus. E sobre estilo pessoal. Sobre estilo pessoal nós dizemos que é a forma como você se relaciona com os outros e com o mundo ao seu redor. O seu estilo pessoal vai indicar como você vai servir. São as suas características pessoais que vão ser impregnadas naquele serviço que você está servindo, prestando na igreja ou em qualquer outro lugar onde você está vivenciando o reino de Deus. Voltando aos dons, agora dando essa explicação geral, voltamos aos dons, voltamos naquela estaca onde Paulo diz: a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então, se você não pode ser ignorante com relação aos dons espirituais, você precisa sair essa noite aqui, irmão, com algumas convicções, entre outras das quais já falamos aqui. Primeiro, você precisa saber que
a origem dos dons espirituais é de Deus. Deus é a fonte, Deus é a essência, Deus é a origem dos dons espirituais. Não há outro, não são os pastores, não é a igreja, é Deus. Os dons são de Deus, é Deus. Não pode ser confundido com talento natural. Não pode ser alguém que diga assim, não, eu tenho essa capacidade, então eu falo é porque eu tenho esse poder mesmo, e eu faço isso porque eu sou bom mesmo nisso, e etc e tal, né? Ninguém pode fazer isso porque isso não vem de você. É dom de Deus, assim como a sua salvação é dom de Deus, a capacitação para servir é dom de Deus também. E se você não quer um dom, se Deus te deu um dom, e você não quer, você tem que falar com Deus. Deus, eu não quero esse dom, não. Vê se você briga com ele lá para ver se... Aí ele vai falar, não, é você mesmo que eu quero. Quanto mais você brigar com Deus sobre algum dom que você recebe, mais Deus vai usar você nele. Vai mostrar para você que não é você que manda, é Ele que manda. O Senhor é Ele, não você. Nos dons dados a você para ser desenvolvido por você. Então, quando alguém crê em Cristo, ele logo capacita essa pessoa para servir no reino. Segunda coisa que você precisa ir embora convicto disso é que a essência dos dons, a natureza dos dons, é que eles são capacitações sobrenaturais, espirituais, dadas pelo Espírito Santo para o desempenho do ministério, para a edificação da igreja. Não é nada meu, não é nada para minha glória, é uma capacitação do Espírito Santo. E o propósito dos dons, para que os dons são dados? Os dons são recebidos de Deus, exercidos com Deus, por Deus, para que a igreja de Cristo tenha suas necessidades supridas e para que ela possa assim cumprir cabalmente a sua missão no mundo. Não nos bastamos a nós mesmos. Nenhum membro do corpo ficou sem dons. Nenhum membro do corpo recebeu todos os dons. Qualquer hora que alguém diz, não tem dom nenhum, você está pecando. O Espírito Santo já capacitou. É melhor você dizer assim, eu não descobri qual que é meu dom. Ou então eu não estou usando meu dom. Me ajuda a usar meu dom, mas vamos descobrir meu dom. Do que falar que não tem dom. Um amigo meu foi no Nordeste pregar. Chegou no Nordeste, encontrou o irmão e disse assim, eu tenho todos os dons, pastor, na igreja. O pastor olhou para um lado, olhou para o outro e não teve dúvida, cumprimentou o rapaz. Muito prazer, Espírito Santo. Porque quem tem todos os dons é somente o Espírito Santo. Não há nenhum indivíduo capaz de tê-los. E por fim, a culminância dos dons espirituais. 2 propósitos. A glória de Deus e a edificação da igreja. John Piper, um pregador batista norte-americano, disse que Deus é mais glorificado em nós quando nós mais nos deleitamos nele. Quanto mais você deleitar, quanto mais prazer você tiver em Deus, Deus será mais glorificado em você. Quanto mais você usar o que você tem, o que você é, para a glória de Deus, mais Deus será glorificado em você. Então, os dons não são dados para a nossa autopromoção. Os dons são dados para a glória de Deus. Em Romanos 11:36, a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória na igreja para todos sempre. Amém. Quero terminar minha fala nesta noite, irmãos, dizendo que todo crente deve permitir ser usado pelo Espírito Santo e deve sempre buscar isso, não para buscar poder. Tem gente buscando poder para a glória pessoal. Não deve ser feito isso. Você deve ansiar e agradar a Deus. Deus quer agir a partir de um coração humilde e quebrantado, de um coração que se entrega a Ele, que se esvazia, que se entrega a Ele sem reservas, para ser cheio do Espírito Santo.
Então, vamos cumprir a nossa missão na causa de Cristo, né, no reino de Cristo, para a glória dele, de glorificar a Deus e proclamar a salvação aos perdidos para a glória de Deus. Nosso desejo, irmão, é que cada um de vocês, ou cada um de nós, sejamos desenvolvidos em nossos talentos, dons naturais, em nossos dons espirituais, para a glória de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude nesta noite, voltar aos nossos lares com essa convicção. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor Deus por nos dar a oportunidade de refletirmos sobre essas questões espirituais, no que diz respeito aos dons e aos serviços prestados no Teu reino. Que o Teu Espírito Santo nos conceda e nos capacite dons para a glória do Teu nome, ó Pai. Para que a Tua igreja seja edificada e para que os perdidos sejam alcançados pela pregação do Teu Evangelho. Ajude o Teu povo, ó Deus, não somente a descobrir, mas a praticar, a aplicar os Seus dons no reino, de alguma forma serem usados por Ti, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos, nos ajude a usarmos os dons como oportunidade de serviço e não como autopromoção ou como busca de poder pessoal, influência pessoal, mas que seja para a glória do Senhor, Pai. Que os dons não sejam para sustentar a nossa vaidade, a nossa soberba, mas que os dons sejam impulsionados por um coração humilde e serviçal. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.